A nossa caminhada tem sido sobre o reino de Deus. Agora, em janeiro, esse conceito do que é o reino de Deus, os valores do reino do nosso Senhor. O pastor Tom, hoje pela manhã, ministrou uma palavra boa, preciosa, sobre a legislação do reino, como é a lei desse reino, a constituição desse reino do nosso Deus, que é diferente de todas essas concepções terrenas, meramente humanas. E hoje quero chamar sua atenção, quero chamar você para pensar um pouco sobre o reino de Deus e os reinos dos homens. Esse conceito do reino do Senhor é algo central nas Escrituras. Por isso, falaremos esse ano inteiro e você verá que passaremos o ano pregando, falando sobre o reino, sobre seus valores, sobre suas boas práticas, sobre a cidadania do reino, sobre as conquistas do reino, os desafios do reino. Falaremos sobre diversas coisas relacionadas e você verá como esse tema é importante nas Escrituras Sagradas. Como é a mensagem central do Senhor Jesus, ele pregava o chamado Evangelho do Reino. Jesus não fala de uma nova religião, Jesus fala de um novo reino. É totalmente diferente. É outra perspectiva completamente diferente. Religiões o mundo já tinha a rodo, de sobra nos dias de Jesus. Jesus vem trazendo não uma mera religião, Jesus traz a revelação do reino dos céus. E você percebe nas Escrituras que isso está diretamente conectado com o Velho Testamento. O texto de Daniel, que vamos ler e meditar nele, é um dos textos do Velho Testamento que nos mostra essa conexão com o conceito do reino. Vamos ler. Daniel capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Aqui é importante para nós. O que Daniel está escrevendo, ele está descrevendo o sonho que teve, as visões que teve. Ele faz aqui para nós o registro daquilo que ele viu, inquietou seu coração. O texto é claro em dizer, ele teve as visões, não ficou só para ele. Ele escreveu, fez a suma das coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis, os 4 ventos dos céus agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em pé, em 2 pés, como homem. E lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro, pequeno,
diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência, que falava coisas afrontadoras. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado. Ou seja, veio juízo sobre ele. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estava perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse, e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4, são o quê? 4 reis, que se levantarão sobre a terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, o possuirão de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, porque dos 4, o 4º intrigou Daniel, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços, que pisava aos pés o que sobejava. Então, ouvi também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros, os reinos anteriores. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra quem? E matava, prendia, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E olha, leia junto comigo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Vamos ler juntos o 25 também, vamos lá? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos
por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Forte o 27, vamos lá. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas eu guardei essas palavras no coração. Vamos fazer mais uma oração? Pedir que Deus fale conosco? Texto fácil de entender, não é? Quase nem precisa orar, você vai orar de joelhos. Senhor, o sujeito que escreveu terminou pálido e perplexo. Coitado de nós que lemos, não é? O profeta que escreveu ficou pálido com aquilo que lhe foi revelado. Então que Deus nos dê compreensão das verdades espirituais, e verdades espirituais se discernem espiritualmente. Então que Deus fale ao nosso coração, nos dê instrução e compreensão dessas verdades. Pai, oramos no nome de Jesus, pedindo sabedoria, graça, pedindo, Deus, entendimento espiritual, pedindo discernimento, capacidade boa de interpretação, que assim como o Teu Espírito Santo inspirou Daniel a ver todas essas coisas, a ouvir todos esses conceitos, a registrar todos esses conceitos, mesmo aqueles que ele não compreendeu de pronto, temos diante de nós o registro, podemos hoje ler. E o que o Senhor queria dizer a nós, a Tua igreja, aos crentes no Senhor, fale conosco, nos edifique, nos inspire, que a Tua palavra venha arder no nosso coração, ilumina nosso entendimento para a compreensão dessas verdades, e que elas nos alimentem, que elas nos fortaleçam a fé, que ela nos anime, que ela, Pai amado, essa palavra, estas verdades nos encorajem, nos avive a fé, no nome de Jesus oramos, amém. Daniel, você conhece a história, é um profeta, foi levado ainda na adolescência para Babilônia, quando Babilônia invadiu o território de Judá, conquistou Jerusalém. Uma das práticas do imperador babilônico era capturar jovens de todos os povos dominados por ele e colocava esses jovens para aprender a cultura babilônica, e através desses jovens ele podia aprender a cultura do povo dominado, e ele, na sua esperteza, usava esse aprendizado para dominar aqueles povos. Babilônia havia se tornado aqui o grande império do momento. O Império Babilônico começa 1894 a.C. e é um império que dura até 539 a.C. Olha quantos anos, é um dos mais extensos impérios. Ele tem ciclos de existência e com Nabucodonosor é o ápice da sua existência. Ele domina, ele subjuga o próprio Egito, ele subjuga o Império Assírio, ele subjuga reinos poderosíssimos e constrói a cidade gloriosa de Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo, que é chamada Cidade dos Deuses, o portal do céu. E com aquilo ele impõe terror sobre o mundo inteiro. Daniel é um dos jovens capturados lá em Judá, em Jerusalém, levado para a Babilônia para servir no palácio. Alguns entendem, ele foi transformado em eunuco para servir diante do palácio. Era um dos conselheiros do imperador. Aquele grande imperador, Nabucodonosor, que mais tarde morre, tem a sua sucessão ao trono, Belsazar, que o texto menciona no começo, seria, na verdade, um neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido, que teria sido seu sucessor. Belsazar é o rei regente, enquanto Nabonido está expandindo as fronteiras do Império Babilônico.
E Daniel, como um conselheiro do rei, tem a tarefa de compreender a geopolítica. Daniel tem a tarefa de estudar o mapa global, de estudar a história, de estudar a política, de estudar as guerras, de dar as estratégias para que Nabucodonosor, para que depois Nabonido, depois Belsazar, se bem que Belsazar despreza Daniel. Daniel é trazido quando ele tem aquela visão da mão escrevendo na parede, mas Daniel tem grande credibilidade nos dias de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua gigante, e Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, dizendo para ele: o teu sonho revela a continuidade da história, o teu sonho mostra o futuro. E Daniel traduz para Nabucodonosor o que haveria de acontecer no futuro. Explica qual era o destino do império dele, qual o império que viria depois do império dele, qual o império que viria depois do império que viria depois do dele. E Daniel fala algo que é consolador para Nabucodonosor, que é o fato de que o império dele não cairia nos seus dias. Isso para ele é confortador. Mas Daniel está profetizando no palácio de Nabucodonosor. Está agora nos dias de Belsazar, Nabucodonosor já morto, e ele tem novamente revelações do futuro da humanidade. Agora, não um sonho dado ao imperador que ele interpreta, mas agora visões que Deus dá a Daniel, para que Daniel registrasse para o povo de Deus qual seria o andamento da história. Esse é um momento cruel para o povo hebreu, porque eles são prisioneiros em Babilônia. O povo que estava lá na Palestina vivia em miséria, pobreza, povos estrangeiros haviam sido postos lá, não havia a menor perspectiva de que a nação hebraica voltasse a existir como povo. E a cúpula, as pessoas mais ricas, os intelectuais haviam sido desterrados, tirados da terra deles, colocados em Babilônia, Daniel no meio deles. E vem de Deus uma revelação para dizer para seu povo ali naquele contexto, para dizer ao seu profeta naquele momento, que profetiza ao rei de Babilônia, que profetiza aos grandes do palácio e que profetiza para os hebreus no exílio, no cativeiro, o que haveria de acontecer nos desdobramentos da história. Às vezes é assim, não é? Nós ficamos perguntando: o que vai acontecer amanhã? Como será o desfecho da história? Que vai virar a guerra da Ucrânia e da Rússia? A Rússia vai massacrar a Ucrânia e anexar o território? Será que a Ucrânia vai apelar e de repente explodir uma usina nuclear? Fazer um negócio meio suicida? Será que a Rússia, perdendo, vai apelar e despejar ali uma bomba nuclear? E a União Europeia vai reagir e assim vai atacar a Rússia? E potencialmente temos naquele pequeno conflito uma terceira guerra mundial? Será que virá? O que acontecerá com a política quando o presidente anterior ganhou, pessoas ficaram aflitas de para onde iria agora? Um presidente de esquerda ganhou, outras pessoas aflitas. Quais serão os desdobramentos? Para onde irá a política brasileira? Para onde vai o cenário geopolítico? O que acontecerá com o clima? O que acontecerá? Haverá uma nova pandemia depois dessa do Covid? Haverá uma outra pior do que essa do Covid? Como será o desdobramento do futuro com tanta explosão tecnológica? Tem um sujeito que disse que daqui 30 anos ele entregará a tecnologia de acessar a rede global de internet com o cérebro. Ele está criando um Wi-Fi cerebral. Você vai entrar na internet, não precisa do celular nem do computador, você vai entrar assim. Já pensou? O sujeito faz uma pergunta, você fala: deixa eu olhar no Google. Ó, é isso. Você vai fazer prova lá na escola, o sujeito fala com você numa outra língua, você aciona o Google Tradutor no cérebro. Ó. Pronto, entendi tudo que ele falou. Essa é a proposta do sujeito. Aí você pergunta: para onde vai esse Superman? Se isso de fato é possível, se isso de fato acontecer,
se o ser humano dominar todas as técnicas que pretende dominar, qual é o cenário futuro? Para onde irá a humanidade? Quais os desdobramentos? O que acontecerá amanhã? Isso aflige o coração, isso afligiu o coração de Daniel. E Deus então dá as revelações que deu a Daniel para explicar para ele o futuro. A partir dali, para que ele consolasse o povo de Israel no cativeiro. Qual é a visão? A visão é essa que lemos aqui. Ele vê um mar agitado, o vento agitando o mar. E daquele mar agitado, a ideia do mar é, o mar é a humanidade agitada. Por vezes você encontrará na Bíblia a humanidade comparada com o mar e os fatos com os ventos que agitam, perturbam a humanidade. E ele diz que ele vê emergir 4 impérios, 4 animais, cada animal representa um rei ou um reino. O primeiro animal, um leão alado, é o Império Babilônico, do qual ele faz parte, no qual ele está. Que tinha o símbolo como um leão alado. O leão alado era o símbolo do Império Babilônico. E ele menciona um fato interessante, que esse animal, ele é posto de pé e recebe mente de homem. Parece que ele está fazendo referência ao fato de que Nabucodonosor, na sua arrogância, na sua soberba, quando construiu os palácios de Babilônia, disse: quem tem a glória que eu tenho, quem tem o poder que eu tenho, quem tem a beleza, e ele se ensoberbece, se sente uma divindade, porque Babilônia é a cidade, o portal do céu, o portal dos deuses, e os antecessores dele se sentiam deuses. Então, na soberba de Nabucodonosor, ele vira um animal de fato. Ele tem uma doença e se comporta como animal, começa a rastejar pelo campo. Mas Nabucodonosor é curado por Deus, porque a Bíblia diz que ele andando, ele olhou para o alto, reconheceu Deus. E ele volta à sobriedade, recebe a identidade de homem, ele volta de 4 patas, ele fica em pé novamente, com sobriedade, volta a governar e escreve uma declaração fantástica aqui no capítulo anterior, dizendo que ele, Nabucodonosor, louva e exalta o Deus de Israel como o único Deus. Converteu. Interessante. O Nabucodonosor, crente, irmão Nabucodonosor, já pensou nisso? Não se surpreenda. Você vai encontrar o Nabucodonosor no céu, se rendeu diante de Deus. Tem uma declaração fantástica de sua fé. Mas você tem na sequência, ele diz que esse animal, que é um leão, que se coloca de pé pomposo, é substituído por um outro animal, que é um urso feroz, que tem costelas dos adversários entre os dentes, falando de sua ferocidade, que ele se levanta e uma ordem é dada a ele: devora muita carne. E ele vai de fato devorar muita carne. Daniel está se referindo ao Império Medo-Persa, que tem sua ascensão no ano 678 e vai até 480, em 539, quando finalmente o Império Babilônico sucumbe de vez ao poder do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa é que se estabelece como grande império global. E curiosamente, ele vence sucessivamente, Dario vence sucessivamente 3 grandes guerras, derrotando 3 grandes inimigos, um deles, Belsazar, Babilônia, Nabonido no campo de batalha, e na sequência ele invade Babilônia e conquista a cidade. E Daniel, gente, fantástico, porque Daniel foi conselheiro de Nabucodonosor, Nabonido. Belsazar o despreza até que ele volta e interpreta o sonho de Belsazar, mas naquela noite o império é invadido, Belsazar é morto. Daniel permanece como conselheiro de Dario e de Ciro, e Daniel fica 70 anos na Babilônia servindo como conselheiro. Você tem então um segundo império, e esse segundo império de fato é o Império Medo-Persa, um império sanguinário, matou muita gente, mortes, invasões, saques, tinha a prática escandalosa de matar, invadir cidades, matava os homens, matava as mulheres e as grávidas. Eles cortavam a barriga e matavam a criança que tirava da barriga da mulher para não ter dúvida de que não ia ter sobreviventes. Foi um império terrível. Daniel, na sua visão,
Daniel está aqui por volta do ano 605, mas falando de um fato que se daria cerca de 100 anos depois, 70 anos depois. Daniel está aqui tendo uma visão do que se daria na sequência de seu governo, de sua atuação como conselheiro real. Ou seja, ele está dizendo, o império babilônico cairá e um outro império ascenderá no lugar dele. Esse império será como um urso feroz devorando seus adversários. Na sequência, esse império cairá, virá um outro império que parece um leopardo, veloz, rápido, que devorará suas presas com uma velocidade incrível. É interessante porque todo império, para se estabelecer, foi demorado. Você percebe que o império babilônico existiu muitos anos conivente com o império egípcio, por exemplo, com os assírios, até que ele se impôs sobre os outros. O império medo-persa coexistiu com o babilônico, guerreou durante muitos anos, batalhas, guerras, disputas, até que finalmente, depois de muitos anos que o babilônico prevaleceu sobre o império medo-persa, o medo-persa reagiu, derrotou o babilônico e se estabelece como o grande império sobre a humanidade. O império medo-persa faz conquistas extraordinárias, domina todo o território babilônico, domina a Palestina, domina todas as terras que haviam sido dominadas pelo Império Babilônico. Mas vem um outro império rápido, veloz, que domina com uma velocidade diferente de todos os outros, por isso ele é chamado leopardo. Esse é o Império Grego. Se você olhar, o Império Grego é um fenômeno. Havia um rei macedônio chamado Filipe, que faz guerras, começa a expandir suas fronteiras, até que ele morre nas suas batalhas. Seu filho, de apenas 16 anos, já havia sido posto como regente da Macedônia, no lugar dele, até que o pai então morre. Ele tem 20 anos de idade e já é colocado como sucessor de seu pai, e ele sobe ao império, ele sobe ao trono com 20 anos de idade, e em 12 anos de idade, ele constrói o maior império que já existiu até o momento, o Império Grego. Isso é fantástico, em 12 anos. Alexandre o Grande, depois de coroado, reinou, morreu com 33 anos de idade. Ele subiu ao trono com 20, com 33 estava morto. Morreu depois de invadir a Índia. Você entende o que ele fez? Ele invadiu o Egito, colocou lá uma cidade que existe até hoje, chamada Alexandria, por causa dele. Onde ele ia, dominava e fazia uma cidade chamada Alexandria. Tem uma cidade, Kandahar, no Afeganistão, foi fundada por Alexandre o Grande, era a Alexandria dele no Afeganistão. Tem Alexandria no Turcomenistão, porque ele dominou próximo a Roma, territórios de Roma, foi ao Egito, foi ao extremo Turcomenistão, chegando perto da China, nas fronteiras da China, foi à Índia, cruzou as fronteiras, chegou às margens do rio Ganges e dominou o território da Índia. Você imagina o tamanho do império. Só que com 12 anos de governo, Alexandre o Grande morreu. E esse império também caiu. E aí o texto diz que depois desse império rápido, haveria de surgir um outro império. O grego vai de 1200, que vai ali existindo como um grande reino, mas em 324 ele deixa de existir. Mas o seu ápice é de 330 até 323 especificamente, que é quando ele de fato existe como um grande império. O Império Romano, que nasce em 753, em 476 depois de Cristo, é que declina. E na queda do Império Grego, porque Alexandre o Grande morre muito novo, o texto diz que ele tem 4 asas, 4 cabeças, ele tinha 4 grandes generais de fato, e ele domina, só que quando morre, Alexandre o Grande não tinha herdeiro, ele tinha uma mulher, Roxane, que estava grávida dele, mas quando o menino nasceu, aos 8 anos de idade, já foi morto por um dos generais de Alexandre o Grande, porque os 4 generais disputavam o domínio do seu reino, ou a partilha do seu reino como herdeiros dele. E o reino de Alexandre o Grande se divide em 4, isso abre o caminho para que o Império Romano cresça
e agora o Império Romano domine todas as coisas. E aí, na sequência, você tem o Império Romano. Então, em síntese, a visão de Daniel é essa. Ele vê o futuro. Ele vê a sequência dos fatos históricos. Ele vê a continuidade da história. Mas aí ele fala uma coisa curiosa. Ele diz que depois haveria um reino diferente. Aquele quarto reino chama a atenção dele, porque aquele reino não é igual aos outros reinos. Aquele reino tem algo a mais. Acontece algo mais. Aquele outro reino é um monstro. Ele nem diz que parece com um ou outro animal. Ele diz que é diferente, ele não descreve que animal conceitua aquele outro quarto animal. Ele diz que ele tem 10 chifres, mas aparece um 11º chifre. É 10, mas é 11. E ele vai falando dos desdobramentos daquele reino, da continuidade daquele reino. Então, o que Daniel está dizendo é que depois do último grande império, o Império Romano, haveria uma continuidade. Ele diz, haverá uma extensão, haverá um tipo de prolongamento desses reinos, mas num formato diferente, numa existência diferente, numa maneira diferente daquela da guerra, da conquista, da invasão de território, de matar e incendiar casas. Haverá algo diferente naquele reino, e chama atenção, e ele pergunta, me explica melhor esse reino. E aí ele vai descrevendo esse reino de uma forma diferente, dizendo que não é meramente um reino. É curioso que todos os reinos têm um rei. Você vai no Império Babilônico, tem Nabucodonosor, que é o personagem. Você vai no Império Medo-Persa, tem Dario, tem Ciro, porque são dois, é um consórcio de 2 reinos, a Média e a Pérsia. Então eles juntam e intercalam no governo. Tem o grande imperador Medo, o grande imperador Persa. Então você tem Dario, o Medo, e Ciro, o Persa. E você tem essa alternância, ora Dario, ora Ciro. Mas tem um governante, o que se sobressai é Dario. Dario sobressai. Quando você tem o Império Grego, você tem Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que conquista, que expande as fronteiras, que domina os territórios em volta, que é um sujeito agressivo, violento, sanguinário, e que domina, subjuga povos e dissemina a cultura helênica por toda parte. Mas que morre, depois dele vem César. Depois dele tem o Júlio César, que estabelece, que faz a divisão, a virada de Roma como de um grande reino para um grande império, e que se estabelece e começa a ocupar os territórios outrora ocupados pelo Império Grego, e agora Roma vai se colocando no lugar do grande império grego. Agora, na sequência, você não tem um César. Você não tem um Alexandre, você tem 10 reis. Que na verdade você notou no texto que reis representam reinos, não é? Ele fala de 4 reis que são na verdade 4 reinos. Ele fala de 10 reis que na verdade são 10 reinos. E o 10 em profecia não é um número literal, é um número simbólico. Ele tem uma ideia de totalidade, de amplitude, de diversidade. Então, ele fala que na sequência é um reino diferente, é um consórcio de reinos, é um aglomerado de reis, e no meio desses reis, desses reinos todos, sai um que se destaca, que é de natureza diferente. Ele derrota os outros na política, mas a grande marca desse outro chifre, desse outro reino, não é a política, não é a guerra, é o discurso. Ele fala com insolência. É o que ele fala, é a ideologia. A guerra não é no campo da espada, a guerra não é no campo da bala, da bomba, do canhão. A guerra é no campo do discurso, da narrativa. E o que ele fala contradiz aquilo que Deus falou. O que ele fala se contrapõe ao que Deus estabeleceu. Esse é o problema desse outro reino. É interessante que dentro do reino grego, houve um tipo desse reino que foi Antíoco Epifânio, que é, curiosamente, um rei que matou 3 reis e
se colocou como rei ali da região da Palestina, e Antíoco Epifânio, até então, todo rei que dominava um outro reino, ele tinha uma condição que era: você pode ter a religião que você quiser, que você tinha antes, desde que você abrace a nossa. O Antíoco Epifânio disse: não, vocês só terão a religião grega. Ele queria abolir todas as outras. Então, ele comprou guerra especialmente com os judeus, e foi ele, o Antíoco Epifânio, que proibiu o judaísmo na Palestina, e para afrontar os judeus, sacrificou um porco dentro do Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. Tão atrevido era aquele sujeito. E o período que ele governa é o período ao qual tanto Apocalipse como Daniel vai falar de um tempo, mais 2 tempos, mais metade de um tempo. Então ele diz que assim como houve aquele tempo aflito ali, haverá um governante assim no futuro, como desdobramento daqueles 10 reinos. Então vamos lá. Eu sei que às vezes isso tudo fica meio complexo para você, mas o que Daniel está querendo mostrar? Primeiro, a origem do reino do mal. O reino do mal nasce do reino dos homens. O mal nasce do fato de que Satanás domina os homens que dominam os homens. E Satanás então dissemina o mal. A origem do mal, o mal nasce dos reinos humanos, da política humana, do domínio dos homens sobre os homens, do reino dos homens. O mal se aproveita, o mal manipula, o mal engana, o mal usa o poder dos reinos humanos para disseminar o mal no mundo. Essa é uma verdade. Ele revela aqui não só a origem do reino do mal, mas a natureza do reino do mal. Ele é destruidor, ele é maligno, ele traz morte, traz guerras, ele traz a insolência, ele traz a distorção, a mentira, o engano, ele se levanta contra Deus. Lembra, nos dias de Dario, Daniel estava lá no palácio, o que fizeram com Daniel? O pessoal fez um projeto de lei que o rei sancionou, que era assim: é proibido orar a qualquer divindade durante um período, campanha. Só pode orar ao Deus imperador. Só pode pedir alguma coisa ao imperador. Por que fizeram isso? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia. O que Daniel fez diante da proibição? Cedeu à proibição? Daniel, politicamente correto? O que Daniel fez? Daniel abria a janela do quarto, se ajoelhava e orava ao Deus dos céus todos os dias. Até que viram Daniel orando, denunciaram Daniel, ele foi ao inquérito, o levaram e interrogaram. Foi proibido que se invocasse qualquer ser, a não ser o rei durante esses dias. Você orou ao Deus do céu? Ele disse: eu orei ao Deus do céu. Daniel foi jogado na cova dos leões. Deus livrou Daniel da cova dos leões. O imperador Medo-Persa viu que aquilo era uma armadilha. Quando Daniel foi livre, ele pegou a turma que criou o projeto de lei e jogou aquela turma na cova dos leões. Já pensou se Deus fosse hoje jogar na cova dos leões a turma que fica inventando lei que contraria a lei de Deus? Brasília ia esvaziar rapidinho, né? Mas foi o que aconteceu por lá. Daniel está diante dessa realidade, a natureza do reino do mal. Terceiro, esse texto nos fala não só da origem do reino do mal, a natureza do reino do mal, a derrota do reino do mal. Ele descreve como o reino do mal é derrotado. O reino do mal é derrotado pelo surgimento do reino de Deus. O reino do mal é contrariado, o reino do mal é confrontado, o reino do mal é enfrentado pelo surgimento do reino do mal, pelo reino de Deus. O reino de Deus tem a ver aqui com 3 frentes que ele apresenta. Primeiro, o ancião de dias. Segundo, aquele que é semelhante ao Filho dos homens. E o povo de Deus, os santos, que ele chama aqui de santos. Tem Deus, que é o ancião de dias. Quando fala de Deus, cabelo branco, é um consolo. Está vendo, seu cabelo está branco? Você está parecido com Deus. Olha que maravilha. Então, para de achar ruim, não é? Mas aqui, cabelo branco é sinal de muito tempo de existência mesmo, não é? Cabelo branco é sinal de vida mais longa. Então,
Quando Deus é reportado como um ancião de dia, significa a eternidade de Deus. Roupas brancas é a pureza de Deus, a santidade de Deus. Então, Deus está ali e tem um semelhante ao Filho do Homem que se apresenta diante de Deus, e o reino de Deus é entregue a esse semelhante ao Filho dos Homens. Preste atenção, ele é igual aos homens, mas ele não é um mero homem. Ele tem uma natureza divina, mas ele é semelhante aos filhos dos homens. E o reino é dele. E ele reina com os santos que creem nele. Essa é a cena do livro de Daniel. Ficou claro agora ou não? Dá para ler o texto? Compreendendo? O que Daniel viu? Os 4 grandes impérios. O desdobramento desses impérios na sequência da história. Ou seja, que depois do último grande império romano, haveria um outro império diferente. Ou seja, os reinos dos homens continuariam, mas diferente daqueles grandes impérios do passado. E depois de Roma, nunca mais houve um império tão grande. O Império Romano se desmembrou, Império Otomano, os godos, visigodos, aqueles outros que haviam sido dominados se rebelaram e acabaram fragmentando, e aí vários grandes reinos espalhados pelo mundo. Mas esses reinos do mundo não se tornaram diferentes da malignidade daqueles reinos do passado. Não são reinos ligados ao reino do Filho do Homem, são reinos dominados pelo maligno também. E aí o texto diz que desses reinos surgirá aquele poder que fala com insolência contra Deus e contra os santos de Deus. Então, quando se fala desse reino de Deus e o reino dos homens, você tem aqui, em primeiro lugar, um confronto de poderes. O poder temporário dos homens confrontando com o poder de Deus. São poderes temporários, irmãos. Esses homens se colocaram como poderosos, como homens invencíveis, como deuses na terra, dominaram homens, mataram pessoas, subjugaram, conquistaram, roubaram ouro, construíram palácios, estenderam as fronteiras de seus reinos, mas todos esses homens morreram, caíram, suas terras foram conquistadas por outros, seus palácios foram destruídos. Então, isso aqui diz para mim e para você: não tema os homens poderosos, porque há um mais poderoso do que os homens poderosos, é o Deus Todo-Poderoso que se assenta nos céus. Nunca tenha medo de homens poderosos. Cadê o Nabucodonosor? Você sabe onde ele está? Cadê Alexandre o Grande? Alexandre o Grande, no ápice de seu poder, morreu doente. Alguns acham que foi envenenado. Alguns acham que ele teve aquela síndrome de Guillain-Barré, que ele na verdade morreu porque disseram que o corpo dele ficou 12 dias sem apodrecer. O corpo dele começou a apodrecer 12 dias depois que ele morreu. Então alguns entendem que ele teve um surto, né, da doença de Guillain-Barré e foi enterrado vivo. Já pensou se foi isso? O sujeito, o Alexandre o Grande, acordou enterrado e aí já desacordou de novo porque morreu. Alguns dizem que na verdade foi envenenado com uma planta que existia na região, e o veneno leva cerca de 12 dias para matar o sujeito, e ele fica desacordado e perde os sinais vitais. Ou alguns dizem que pegou simplesmente doenças nas suas grandes guerras, ou morreu de exaustão, tentando expandir suas fronteiras. Nem se sabe direito, mas o fato é, César morreu, Alexandre o Grande morreu, Napoleão morreu, Hitler morreu, e os homens que acham que são poderosos, que são donos do dinheiro, da glória, são meros mortais. O verdadeiro poder não é o poder dos homens, não é o poder do reino dos homens. O verdadeiro poder é o poder do nosso Senhor Supremo, soberano, do ancião de dias que governa a história. Há um confronto de poderes, mas esses poderes dos homens não chegam nem perto do grande poder de Deus. Segundo lugar, não somente um confronto de poderes, mas há um confronto de súditos. O império de Alexandre o Grande chegou a 70 milhões de súditos. 5 bilhões de quilômetros quadrados as fronteiras do império de Alexandre o Grande. Mas onde estão os súditos de Alexandre o Grande? Onde estão os súditos de César? Onde estão os seguidores de Napoleão?
Mas olha para Jesus, nunca deu um tiro em ninguém, nunca matou ninguém com espada. Maomé sim, matou milhares de pessoas, sanguinário, pedófilo. Impôs o grande império islâmico pelo mundo. Hoje 50 nações do mundo são de predomínio da religião islâmica, mas uma religião que nasceu na base da espada, da guerra e cresceu assim. Mas Jesus nunca deu um tiro, nunca mandou matar ninguém. Jesus que nunca pegou espada, metralhadoras, armas. Tem milhões de seguidores, bilhões de seguidores pelo mundo, que até hoje, e muitos deles, morrem por Jesus. Você consegue entender a diferença do súdito de Jesus? A diferença que é essa, irmãos, o texto diz, os santos, os súditos dele, são os santos. Quando você olha, por exemplo, para o versículo, você vai perceber aqui, aqueles que servem ao Senhor, Ele dará a eles o reino, e o texto diz, são santos, eles receberão o reino, eles serão perseguidos, massacrados pelos súditos dos outros reinos. Mas, no final da história, o reino será dado aos súditos do ancião de dias. O texto diz, por exemplo, no versículo 22, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. O texto diz no 27, o reino, domínio e a majestade serão dados aos povos dos santos, ou ao povo dos santos do Altíssimo, aos súditos, aos rendidos, aos cidadãos desse reino dos céus, ou seja, esse reino do Senhor Jesus, esse reino do ancião de dias, é o único reino que dura até hoje. Estava lá nos dias de Daniel, e hoje nós temos a mesma fé que Daniel. Hoje nós temos a mesma fé que Sadraque, Mesaque e Abidnego. Hoje nós temos a mesma fé que teve o Abraão. Você tem a mesma fé que teve os apóstolos. A mesma fé dos cristãos dos dias do Império Romano. Não importa a perseguição, a opressão, a hostilidade. Não importa toda a mortandade, toda a opressão do mal. O reino do povo dos santos permanece. Porque há um confronto de súditos. Mas os súditos do Senhor Deus receberão o reino eterno do Senhor. E terceiro e último, há um confronto de valores. E aqui eu queria me deter um pouco mais, caminhando para nosso encerramento. Olha o que diz o versículo 25. Que aquela extensão do reino do mal, aquela extensão do reino do mal, que é a base do Império Romano, seus 10 reis, seu poder, sua pompa. Mas ele diz que esse reino, ele é diferente. Esse reino não é da mesma maneira que os outros. Olha lá o versículo 19 antes. Tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível. Os dentes eram de ferro, as unhas eram de bronze. Não é natural, é algo diferente. Tem algo sobrenatural. Fazia em pedaços o que pisava. Os 10 chifres que tinha na cabeça. O outro que subiu é algo diferente. Ou seja, o Império Romano, que dominou na sequência, que fez todas as atrocidades que fez, que impôs todo o mal, que impôs sobre o mundo da época, que impôs a cultura latina sobre o mundo, subjugou. Mas ele fala que tem algo mais, tem algo que se estende, tem algo que vai além, e ele quer compreender. E aí ele diz, olha, na continuidade daquele reino, depois dele, vem esse reino dos reis humanos, dos reinos, das várias nações, desse consórcio de nações. Mas desse consórcio de nações surgirá a insolência contra Deus. E aí ele diz, olha só o versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. Cuidará de mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues na mão dele por um tempo. Tempo profético aqui.
serão entregues. A marca desse império do mal na sequência da história, irmãos, a natureza desse império seria ofender os santos, perseguir os crentes. E é isso que se vê ao longo da história. A grande marca do Império Romano foi massacrar os crentes. Nós cantamos há pouco uma canção linda aqui, cantamos de manhã, cantamos à noite. Não sei se você entendeu essa música. Ele diz que o Coliseu não venceu os crentes, porque em dias do Império Romano, crentes foram lançados no Coliseu e mortos, despedaçados por gladiadores e feras, simplesmente por causa da sua fé. Nero fez isso, não no Coliseu, porque não existia nos dias de Nero, lá atrás, no seu estádio construído por ele, para suas práticas de esporte, ele mandou matar milhares de cristãos no seu ginásio, e assim, o Império Romano, o Coliseu, os leões, mataram cristãos, e o próprio Nero dizia que o sangue de um cristão caindo na terra, parecia semente para brotar novos cristãos. Há um historiador judeu que conta que quanto mais Nero matava cristãos, mais cidadãos romanos se revoltavam contra a religião romana e acabavam se convertendo ao cristianismo por ver o que o império fazia com os cristãos. Porque quando matava um cristão, era filho de alguém, era irmão de alguém, primo de alguém, pai de alguém, pagão do paganismo romano. Então aqueles parentes acabavam vindo à fé cristã ao verem a firmeza daqueles crentes que mesmo diante da morte, o texto diz, a história diz, morriam cantando, morriam louvando a Deus. Então o mal, a espada do mal, a perseguição do mal, ao longo dos 2000 anos de história da fé cristã, ao longo dos mais de 3 mil anos de história, desde os primeiros fiéis no Velho Testamento, irmãos, essa história sempre mostrou a hostilidade, a perseguição, mas a igreja do Senhor permanece de pé. A igreja permanece de pé. Nós temos hoje, recebi uma mensagem de um missionário na Índia. Nós temos hoje na Índia mais de 1.200 pastores presos. Alguns foram presos, o pastor e a esposa, porque a Índia baixou uma lei que é proibido converter. É proibido sair das religiões indianas para o cristianismo. Porque tem havido um êxodo, um esvaziamento das religiões nativas indianas. Então, para preservar a religião e a cultura, o governo indiano baixou uma lei que é proibida, chama Lei Anticonversão. Nós temos problemas com a lei anticonversão do hinduísmo. Nós temos a hostilidade imposta na China por causa do comunismo chinês, Coreia do Norte, o comunismo norte-coreano. Nós temos os 50 países islâmicos no mundo que é proibido converter do Islã ao cristianismo. A hostilidade, a espada, a perseguição. E por que isso é importante para nós aqui? Porque nós estamos vendo muitos crentes desesperados, angustiados, perdendo o sono, perdendo a paz, perdendo a alegria, perdendo o entusiasmo, parando de pregar, não ousando comunicar o evangelho em suas redes sociais, cristãos perdendo a identidade por medo, por retraimento ante a hostilidade. Irmãos, sempre foi assim na história, mas guarde isso no coração. Aqui ele está dizendo, é dado a esse insolente falar contra a fé, falar contra os costumes. O texto diz aqui, mudar o tempo e mudar a lei. O que o inimigo quer fazer? Mudar o tempo. O tempo são as festas, o calendário, ou seja, mudar a identidade, mudar os costumes, mudar a cultura, mudar a lei. Ou seja, aquilo que Deus diz que não pode fazer, Ele quer dizer não pode fazer sim. Aquilo que Deus diz que é errado, Ele quer dizer não pode fazer porque é certo. Aquilo que Deus diz não faça, ou aquilo que Deus diz se faça que é certo, Ele diz não faça porque está errado.
errado fazer, ou seja, tudo que a Bíblia diz que tem que fazer, eles dizem não faz. Tudo que a Bíblia diz não faça, eles dizem pode fazer, mudando a lei, mudando o tempo, mudando o costume, mudando a cultura, mudando os hábitos para mudar a identidade. Será assim mesmo, irmãos? Haverá tudo isso, mas o texto diz: ele prevalecerá, os santos lhe serão entregue. Olha lá o 25. Volta no 25. Os santos lhe serão entregue, não por um tempo, mais 2 tempos, mais metade do tempo, ou seja, um tempo contado, estabelecido por Deus, dentro da permissão e governo de Deus. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destituir e o consumir até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo dos céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Irmãos, nós temos que atentar com isso. A nossa esperança não é um reino terreno. Isso Nabucodonosor tinha, isso César teve, isso Ciro teve, isso Dario teve. Nossa esperança não é ganhar da política, nossa esperança não é ganhar no dinheiro, não é ganhar no mercado, no mundo corporativo. Irmãos, a nossa esperança é o reino eterno. Nós aguardamos a vinda daquele semelhante ao Filho do Homem, daquele a quem o ancião de dias entregou o reino, e nós seremos o reino eterno dele. Essa é a esperança. Nós fazemos parte de um reino eterno, que pessoas nascerão, viverão, crerão, morrerão. O final do livro de Daniel diz que quando ele voltar na sua primeira vinda, foi a vinda para cumprir o sacrifício, fazer a expiação dos pecados. Subiu aos céus e durante esse intervalo reúne os seus santos, reúne os seus súditos. No final, voltará gloriosamente dos céus, reunirá os seus santos, se assentará no trono, julgará os reis e os reinos da terra, os insolentes, os blasfemos, os que mudaram a lei de Deus, os que mudaram os tempos de Deus, o anticristo, os falsos cristos, aqueles que se levantaram contra, aqueles que perderam a fé e aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, soberano Senhor deles, receberão o reino dele, receberão o domínio dele. Você consegue perceber a mensagem bíblica aqui? Isso não é o Evangelho segundo João, Mateus. Isso é o Evangelho segundo Daniel, que é o mesmo Evangelho de Mateus. Quando você lê isso, não parece Apocalipse 13? Um dragão de 7 cabeças, 10 chifres. O reino do mal pelo mundo. Ou seja, concluindo tudo isso, aprenda a olhar a história com as lentes de Deus. Não olhe a história com as lentes do cientista, da geoclimática. Não olhe a vida com a lente do cientista da economia. Não olhe a vida com a lente do cientista da história. Não olhe a história com a lente dos políticos, dos economistas. Não, aprenda a olhar a história com a lente de Deus. E com a lente de Deus o mar está agitado, tumultuado, o vento agitando o mar. Mas Deus tem o controle da história nas mãos. E a história convergirá para a glória de Deus e glória dos santos de Deus. É isso que Deus preparou para mim e para você. Então, tenha paz no seu coração em nome de Jesus. Aconteça o que acontecer, o mar se agita mesmo. O cenário é esse, não é? Você foi deitar ontem e é parecido com Daniel indo deitar. Primeira visão, o mar agitado pelo vento. Você vai deitar, olha para Brasília, o mar agitado, gente quebrando, confusão. Você olha no jornal Ucrânia, Rússia, e você olha no jornal China, você olha no jornal morte, e a promiscuidade crescendo, as drogas avançando no mundo. Você olha para o cenário, as pessoas querendo aprovar drogas. Hoje, estava conversando aqui de manhã com um grupo de pessoas, todas elas resgatadas das drogas. Nesses últimos anos, o ministério da igreja, tinha 5 ali atrás, nós estávamos conversando, e eles falando assim: pastor, tem uma droga nova no mercado,
que chama K9. Eles falando assim, transforma o usuário no zumbi. E eles falaram assim, a droga é tão ruim, tão destruidora, que na biqueira, ele falou assim, essa droga será interditada. Eu falei, o governo não interdita a droga, não consegue interditar nem maconha, vai interditar essa droga. Ele falou, não é o governo, é o tráfico que vai interditar a droga. E ele me disse uma coisa que eu não sabia, que quem interditou o Oxy foi o tráfico. É uma droga tão perniciosa que o tráfico proibiu a biqueira de vender Oxy. Se vender, eles vão lá e matam. E esse tipo de maconha, o tráfico está querendo proibir de vender. Esse é o mundo agitado, as águas, na religião, na droga, no sexo, na economia. Mas, irmãos, acima das águas do mar tumultuado está o Deus soberano governando a história. E você foi chamado para ser reino de Deus. O reino de Deus será entregue aos santos. E você está entre os santos de Deus. Fica em pé, vamos falar com Deus. Aconteça o que acontecer, queridos. Tenha paz no seu coração. Tenha quietude na sua alma. Deus antecipa os fatos. Só para dizer para nós assim, percebe? A história está indo para onde eu disse que ela iria. A história foi para onde eu disse que ela iria. Assim como foi quando teve a ascensão do Império Medo-Persa, assim como foi quando teve a ascensão do Império Grego, do Império Romano, assim como tem agora a ascensão desse consórcio do mal no mundo afora. Tenha paz no seu coração. Aquieta a sua alma, trabalhe animado, viva animado, siga a sua vida animado, seja crente fiel, fervoroso e animado em nome de Jesus, trabalhe para a glória de Deus, pregue o Evangelho no mundo, ore ao Senhor, seja santo, seja crente, seja fiel ao Senhor, porque o ancião de dias dará esse reino ao Filho do Homem, e você é o súdito do reino dos céus, seguidor daquele semelhante ao Filho do Homem. Dá para você respirar assim, ó, e dizer, eu estou em paz, porque Deus governa a história. Daniel ficou perturbado porque não entendeu tudo, mas ele entendeu o que precisava entender, e depois descansou seu coração, porque ele entendeu a mensagem essa, quem governa não é Belsazar, quem governa é Deus. Quem governa não são os homens, irmãos. Quem governa é Deus. Então, faz uma oração agora a Deus, agradecendo, porque você é reino de Deus. Porque você é crente no Senhor. Faz uma oração agora, louvando ao Senhor. Olha só, irmãos, o reino, o domínio, a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dadas ao povo dos santos do Altíssimo. Você é povo do santo do Altíssimo? O reino será dado a eles. O seu reino será reino eterno. O 22 diz, até que veio o ancião, fez justiça aos santos, o Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Esse tempo chegará, estamos caminhando no relógio do tempo, para chegar o tempo em que os santos possuirão o reino. É para isso que a história caminha. Então, alegre-se, exulte no seu coração. A escatologia não é para te trazer medo. Não tenha medo do fim, não tenha medo da pandemia, não tenha medo da guerra, não tenha medo da política, não tenha medo do tumulto. Tenha esperança, porque o teu Deus reina e o teu Deus te dará o reino juntamente com Cristo Jesus. Louvado seja teu nome, Pai, pela esperança viva que temos no coração, pela fé e pelo reino para o qual o Senhor nos chamou para fazer parte. E ainda que os homens tentarão mudar os valores do reino, tentarão mudar os tempos e as épocas, tentarão mudar a lei, mas, Senhor, permaneceremos fiéis à tua lei, permaneceremos fiéis ao teu domínio. E sabemos, Pai, que ainda que o mal prevaleça temporariamente contra os teus santos, no final o Senhor se assentará no trono do julgamento e exercerá o juízo contra o mal. E o Senhor condenará, o Senhor reprovará todos aqueles que se levantaram contra a tua verdade. Homens, governos e até demônios. E glórias ao teu nome,
porque o Senhor nos fez teu reino, teus súditos. Em Jesus oramos cheios de gratidão. Amém.